Existe uma realidade em muitos lares a respeito do cuidado de idosos, que é o complexo dilema enfrentado por filhos para decidir se devem sacrificar ou não suas vidas para cuidar dos pais idosos em tempo integral. Nesse vídeo eu vou te mostrar como a dedicação exclusiva como cuidador principal acarreta custos significativos e quais são eles, e também as alternativas que podem ser encontradas para ajudar a solucionar esse dilema, principalmente se você se decide por não ser o filho ou o familiar que vai cuidar em tempo integral e te ajudar a tomar uma decisão de forma mais assertiva. A propósito, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e há mais de 13 anos eu ajudo inúmeras famílias a mudarem um olhar sobre o cuidado do idoso, trazendo conhecimento, novas perspectivas e esperança. Sendo essa, então, a minha missão de ajudar pessoas que cuidam de idosos a ter um outro olhar sobre a jornada do cuidado e assim deixar essa jornada mais leve. E, inclusive, eu tenho muito orgulho dessa minha missão. Então, se você não é inscrito aqui no canal, aproveita para fazer isso agora, porque senão depois você esquece. E tem um lembrete que chega aí no seu celular toda vida que tem vídeo novo aqui no canal. Então você é lembrado pelo próprio aplicativo YouTube que tem um vídeo novo aqui do canal e você vai acessar. Assim como pode deixar também, não deixa para depois, para não esquecer o seu like, porque assim o próprio YouTube mostra esse vídeo para outras pessoas, porque eu sei que muitas pessoas estão passando por esse mesmo dilema agora mesmo. Nesse vídeo eu organizei bastante informação baseada nos atendimentos e nas queixas dos familiares cuidadores e eu vou compartilhar com você como a dedicação exclusiva ela pode causar sim evoluir por um caminho de sobrecarga, cansaço e estresse, principalmente quando é um cuidador único, um cuidador que fica ali 24 horas responsável pelo idoso. A dedicação exclusiva como cuidador principal acarreta assim, custos que vão muito além do que a gente pensa de dinheiro, ou seja, muito além do custo financeiro. Existe um impacto que pode ser na carreira, nos relacionamentos, na saúde mental de quem é esse responsável, nos planos futuros que a pessoa tinha feito, podendo levar ao esgotamento, que você já ouviu falar com certeza, que é o burnout, e até muito ressentimento, porque a mistura de tudo isso gera muita culpa e acaba gerando alterações também na saúde emocional. A alternativa proposta, óbvio, não vai ser o abandono, mas a busca por um equilíbrio sustentável. Isso só vai ser alcançado através de uma definição de limites saudáveis, que seja tanto bom para o filho como bom para o idoso. Ou seja, uma comunicação mais aberta e honesta entre os familiares, muitas vezes são mais de 2, 3 filhos, e os pais, e a exploração de opções do cuidado como alternativas que existem sim, eu vou compartilhar mais na frente com você, como cuidadores profissionais ou recursos da comunidade que podem auxiliar nesse processo do cuidado. É preciso então que a gente modifique o olhar quanto ao autocuidado do filho, isso mesmo. O adulto responsável pelos pais, ele tem que perceber que não é um ato egoísta ele pensar nele também, mas que na verdade é um pré-requisito essencial para oferecer um suporte eficaz e duradouro. Como que eu vou cuidar de alguém se eu não estou bem? Se eu não tenho saúde física, mental, como que eu vou cuidar também de um idoso que precisa dessa atenção diariamente no seu cuidado? Então não seria um ato egoísta, talvez você não tenha pensado sobre isso e eu estou levantando esse primeiro questionamento aqui com você. A decisão de não ser um cuidador em tempo integral, ela é validada então como uma escolha que não diminui o amor paternal. Ou seja, não significa que porque você não se decidiu por ser aquela pessoa que consegue ficar, porque algumas pessoas conseguem, outras não, 24 horas por dia, 7 dias por semana à disposição do seu pai ou da sua mãe, isso não significa que você ama menos. Mas, na verdade, é uma busca ali de solução que você tem que enfrentar, que respeite as necessidades de todos os envolvidos. Os filhos, geralmente são mais filhos, não só um. Raros casos, na geração de hoje, de idosos ali entre 80 e 90 anos, só tem um filho. Mas assim, é o relacionamento e a conversa entre os filhos e os pais idosos. Inclusive, foi pensando em familiares que estão com ansiedade ou que se acham ansiosos por conta das dificuldades do cuidado, que eu criei um treinamento sobre ansiedade, como lidar com essa ansiedade. Você tem acesso a esse treinamento, se você desejar, no link da descrição desse vídeo, logo aqui embaixo. Só clicar lá, você vai ver, tá bom? Então vamos
para o conteúdo. O primeiro ponto que eu trago para você é justamente o questionamento individual que ele vai acontecer. Não tinha que ser responsável por seu pai ou pela sua mãe, às vezes é uma sobrinha também, e acaba que alguma situação aconteceu na vida, e essa situação agora é que o pai ou a mãe precisam de cuidado integral, são totalmente dependentes, evoluíram com um quadro demencial ou um pós-AVC, não sei, existem inúmeras possibilidades. Mas aconteceu essa realidade e você precisa hoje lidar com isso. O primeiro questionamento é justamente esse, um questionamento que vem de dentro, que você fica ruminando e se questionando, e essa questão é justamente um conflito interno vivenciado por muitos adultos e que me dizem muitas vezes até assim: doutor, eu devo colocar minha vida em pausa, isso mesmo, parar tudo, para cuidar deles em tempo integral? E essa resposta não sou eu quem pode dar. Essa resposta ela vai depender de como que você vai conseguir se organizar e com as possibilidades que você tem dentro do seu contexto de vida, dentro do contexto da sua família. Mas esse questionamento é muito importante de ser bem interpretado. Essa decisão é uma das mais difíceis a serem tomadas, enfrentadas, talvez a mais difícil que você já teve que enfrentar até hoje na sua vida, mas ela precisa ser enfrentada, encarada de frente, e daí porque é preciso conversar para poder tomar essa decisão. Mais na frente eu vou compartilhar sobre isso com você. Então, deixa o indivíduo ali entre o amor e o senso de dever para com os pais, né? Porque eles ficam, quando eu era criança, eles cuidaram de mim, me criaram, nunca deixou faltar nada. E essa necessidade de preservar, então, também depois de já ter uma certa idade, a sua própria vida, a sua família, a sua carreira, os seus planos, os sonhos que você tinha, o seu bem-estar, começa a ficar ali dentro do que você está levando em conta para tomar essa decisão. Essa fonte de conflito aí é justamente essa tensão que surge dessa dualidade entre a obrigação percebida de cuidar dos pais e a manutenção da própria vida, a depender do seu contexto, também dos seus objetivos, da sua saúde, o que já aconteceu com você. E aí você entra ali nesse meio que parafuso de pensamentos: será que eu vou, será que eu não vou, como é que eu vou fazer isso? No começo, tão logo que aconteça alguma situação, é bem comum a gente ver, dá um jeito ali, às vezes deixa faltar um pouco, deixa de dar atenção para algum outro projeto que você está vivendo, talvez a sua própria família, mas isso não se torna sustentável se não algo que você consegue fazer, principalmente sem pedir ajuda, sem contar com outras pessoas. Então, esse primeiro ponto ele é muito importante, que precisa ser bem interpretado. A segunda questão é justamente o julgamento social. E aí tem muito a ver com o que nós temos na nossa sociedade, o que é o pensamento de senso comum, vou falar assim que fica, acho que bem entendido, que a sociedade, ela frequentemente impõe hoje a expectativa de que os filhos se tornem os principais cuidadores de seus pais idosos. Essa pressão externa, inclusive, ela combinada com os sentimentos internos, aquele primeiro questionamento que eu acabei de compartilhar, ela cria um complexo cenário emocional. Você fica num dilema muitas vezes. Essa expectativa, então, da sociedade é quase como uma norma cultural, que sugere que quem deve assumir esse papel é o filho e que essa é a coisa certa a se fazer. Só que não é bem assim. A gente tem que entender o contexto de cada um, a gente tem que parar para ver a história de vida de cada um, e isso é muito, muito importante de ser comentado, por isso que eu trouxe esse questionamento para dentro do vídeo. Essa obrigação, ela pode se transformar muitas vezes em uma mistura de amor, dever, culpa e, em alguns casos, de ressentimento. A pessoa começa a cuidar em tempo integral, parou tudo que estava fazendo na vida, mas na verdade ela não estava preparada emocionalmente para esse momento, ou ela não conseguiu se organizar a tempo e não tem apoio de outras pessoas que na verdade só a culpam por algo que aconteça vez ou outra, porque o idoso sempre tem intercorrência, independente que você consiga fazer tudo certinho. É natural da evolução do envelhecimento acontecer sim algumas intercorrências na vida do idoso, e tá tudo bem, mas as pessoas que estão fora o apontam muito e acaba que isso gera um sentimento de culpa, de achar que não está conseguindo fazer, e ressentimento, porque aí eu parei tudo e aí mesmo você não sou valorizado. Então, é muito complexo, porque envolve todo um contexto, e cada caso é um caso, cada família tem o seu contexto de vida. Então, é muito diferente, não dá para eu comparar, porque a minha vizinha fez assim, eu vou fazer igual, vai dar certo. Não é bem assim, tá bom? Então, é feito muitas vezes uma distinção que deve ser fundamental ali, entre querer cuidar e sentir-se aprisionado no cuidado. Isso acontece muito.
acha que está tudo bem, só que com o tempo você acaba achando que está preso, não consegue fazer uma atividade física, não consegue ter um momento de lazer, não consegue fazer novos amigos ou rever os seus amigos, porque não tem uma outra pessoa que consiga te ajudar. E aí a gente tem que entrar ali no final desses questionamentos. Eu vou compartilhar com você o que a gente pode montar de estratégia, pensar aqui junto o que é melhor hoje, como tomar de decisão para poder diminuir toda essa carga sobre você. Talvez seja você hoje o cuidador principal e em tempo integral do seu pai, ou da sua mãe, da sua tia, por exemplo. A segunda condição, então, ele é um precursor para consequências negativas. Se eu fui imposto pela sociedade, que eu sou responsável por cuidar e que eu tenho que ser o responsável por cuidar do meu pai ou da minha mãe, enfim, e deixar tudo, ou seja, essa questão do tempo integral, ela é muito forte e aí pode causar depressão, angústia, ansiedade, doenças emocionais, inclusive, que por longos períodos de tempo presentes na nossa vida podem ocasionar doenças físicas. Daí porque a gente precisa conversar sobre isso, pensar no equilíbrio que a gente tem aqui nesse momento. Agora me diz, desses dois pontos que comentei com você, o questionamento individual e o julgamento social, qual deles lhe afeta mais? Você pode fazer um comentário aqui no vídeo, compartilhar conosco o que foi ou o que ainda é muito difícil de lidar dentro dessa jornada, de escolher ou não, cuidar e como está sendo feito. Se você deixar aqui um comentário, eu também comento junto com você e a gente vai conversando e compartilhando as nossas experiências, tá bom? O terceiro ponto que eu compartilho com você é justamente entender o preço do cuidado em tempo integral. Quando a gente tem conhecimento de algo, a gente consegue lidar melhor com aquele algo e fazer talvez uma escolha um pouco diferente. E aí isso vai ligar justamente com o que vem na sequência, que é muito importante da gente conversar. Como falei, se tornar um cuidador em tempo integral, ele acarreta sacrifícios significativos, que vai além da questão do dinheiro. Você pode estar sacrificando a sua carreira, oportunidade de desenvolvimento. Inclusive, eu tenho um paciente, na verdade é o idoso e a idosa, o casal, que um filho de 3 filhos é o responsável por eles. E ele parou tudo. Ele fez a escolha de ser o cuidador principal em tempo integral. Ele está conseguindo realizar a atividade, está tudo bem. Converse com ele em paralelo, depois da consulta, ou antes da consulta começar, sem a presença do idoso, para poder ele ficar livre para conversar. E ele tem me dito que está tirando de letra, que está tudo bem, que não está se sentindo pressionado, nada disso. Mas eu também conversei falando que com isso ele parou toda a atividade dele quando acontecer do pai dele falecer, da mãe dele falecer, que na ordem natural das coisas, com o tempo isso vai acontecer porque ele é bem mais novo, e aí ele vai ter que começar do zero de novo, que ele se prepare emocionalmente para isso, tenha um pensamento para isso, porque hoje está tudo parado para poder cuidar dos pais, mas depois ele vai ter que retomar do zero. Hoje ele consegue fazer essa atividade por conta do seu contexto. Talvez não seja a sua realidade, mas para ele está dando certo. Existe um outro sacrifício muito grande, que é a atenção dentro do próprio relacionamento, o casamento, o relacionamento com os filhos. E aí lidar e se tornar um cuidador responsável por um idoso que exige muito, eu sei que é uma grande carga. E aí esse sacrifício pode acabar abalando o casamento, deixando de vivenciar as experiências que um filho pequeno exige muitas vezes. E aí tem uma paciente, na verdade a filha de uma paciente, que comentou comigo esses dias e me marcou nesses dias, quando ela disse assim: doutor, eu queria um pedacinho da minha vida de volta, eu não estou conseguindo. Ela está realmente em risco elevado de esgotamento, de burnout. Ela já se encontra nesse processo. Ela chorou durante a consulta, a mãe tem demência, ela não entendeu o que a filha quis falar. Mas assim, como que ela está dando conta do comércio que era da mãe, que ela assumiu, do filho pequeno, que tem menos de 10 anos de idade, é casada e ainda tem um pai dela também, ou seja, 2 idosos, um filho com menos de 10 anos de idade, o casamento e o comércio. Então assim, ela se sente muito sobrecarregada, não está conseguindo comer direito, não está conseguindo descansar, tão cansada fica que não consegue dormir. Então essa realidade, talvez seja a sua realidade, como é de muitos, que não está conseguindo lidar. E aí é preciso realmente contar com ajuda, dividir, compartilhar, pensar em estratégias outras e não se culpar quando preciso for tomar outras decisões nessa caminhada. Um outro ponto também, que não deixa de ser um preço que você paga, é justamente o abandono de planos futuros, de sonhos, de desejos que você tinha, de algo que você queria construir, e quando você se torna um cuidador em tempo integral, isso fica parado.
e aí muitas vezes passa o tempo de realizar essa atividade, esse plano, esse sonho que você tinha e o tempo não volta mais. Então o custo realmente ele é muito, muito alto. Antes da gente ir para o próximo ponto, se você não deixou o seu like, então aproveita agora para não esquecer. Se você está gostando do conteúdo, então, desses questionamentos que eu estou levantando para você, se nunca se fez. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e nem chegou essa realidade ainda para você, mas você pensa, será que quando meu pai envelhecer um pouco mais, será que eu vou ter que me tornar responsável por ele? E já tendo esses questionamentos, ele vai se planejando como que pode ser esse diálogo em família para poder melhor estruturar essa organização do cuidado, tá bom? O quarto ponto que eu compartilho com você é justamente qual alternativa encontrar como um meio termo que seja sustentável, ou seja, um equilíbrio para poder a gente conseguir lidar com toda essa situação. A solução, ela não precisa ser entre não cuidar nada, abandonar o cuidado, não estar presente, como muitos fazem, e estar presente em tempo integral, né? Sem deixar que nenhuma outra pessoa te ajude nesse processo. Mas, na verdade, é encontrar o meu termo, que permita apoiar os pais sem perder a você mesmo, sem perder o seu processo, talvez a carreira que você pensou e que você sonhou nesse meio termo, tá? Então, eu sei que é difícil, nossa, como é difícil tomar essa decisão. Talvez, como eu comentei agora há pouco, a maior e a mais difícil decisão da sua vida, mas é preciso parar para refletir, conversar sobre como que vai ser essa condução e encontrar maneiras de cuidar que não exige o sacrifício em tempo integral de toda a vida do filho, ou seja, se anular para cuidar do seu pai e da sua mãe. Porque quando nós éramos crianças, fazendo um paralelo que muitos fazem, eu vou voltar nisso de novo, nesse mesmo argumento. Quando nós éramos crianças, se você tiver filho, você está fazendo isso, você está trabalhando, você está dedicando o seu tempo também a criar novas coisas, tem os relacionamentos de trabalho, tem outros relacionamentos de lazer, tem o filho também. Então ele fez da mesma forma, seu pai e sua mãe. E agora você talvez se culpe, e aí porque entra a necessidade de se questionar e de refletir sobre isso. Aí se eu não tiver como um tempo integral, sou culpado disso. Não é bem por aí, a gente consegue encontrar alternativas. Na geração de hoje, entre 80 e 90 anos, eu percebo na grande maioria dos pacientes que eu acompanho que a família não só tem um filho. Geralmente 3, 4, 5 e até mais filhos. Então, uma das opções que a gente tem quando tem só 1 ou 2 filhos, que fica um pouco mais pesado, é realmente contratar um cuidador profissional para fazer essa ajuda. Não precisa ser um cuidador que vai ficar todos os dias, pode ser alguns dias da semana, para te dar essa ajuda, para dar um apoio para o revezamento dos filhos. Digamos que tem 4 filhos, eles vão se revezar ali no cuidado do pai e da mãe, ou de um dos pais, e junto com eles tem um cuidador profissional para dividir ali os dias da semana. Por exemplo, você vai tentar encontrar aí dentro da sua realidade o que é melhor para você, tá? Ou para vocês, talvez você esteja até assistindo junto com seu cônjuge esse vídeo. Fazer então uma escolha do cuidado e dividir essa tarefa entre os filhos e seria a opção melhor a se encontrar. Caso só tenha um filho, que é mais raro, aí ter o apoio de um cuidador profissional é essencial, porque alguém que é responsável 7 dias por semana, 24 horas por dia, em um momento vai se sentir muito esgotado, não vai conseguir. Não porque você é incapaz, mas porque a nossa humanidade, a nossa energia, ela precisa ser renovada. Daí porque todo cuidador ele precisa ter o ideal, pelo menos um dia na semana, para espairecer, para dar uma volta, um momento de lazer, para ele poder recarregar suas energias, suas baterias, por assim dizer, para poder conseguir lidar com as inúmeras intercorrências, as inúmeras cobranças que acontecem no dia a dia, inclusive as autocobranças no processo do cuidado. Existem algumas famílias, por exemplo, que tem 5 filhos, tá? E aí um dos filhos se propõe a ser o cuidador principal, mas ele não vai ser em tempo integral, e eu já vi muitas vezes isso. Ele vai ser o principal, muitas vezes uma filha, um filho que vai morar na casa da mãe ou do pai, se não deu certo assim, foi morar na casa desse filho, às vezes ele é casado, mas se propõe a cuidar de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana, os outros 4 filhos dividem a escala de cuidado, quem fica no primeiro, no segundo, terceiro e no quarto. Se porventura algum deles não puder estar presente, ele se responsabiliza para pagar o cuidador profissional que vai ficar naquele final de semana dele, ou então ele faz troca entre os irmãos, enfim, dá um jeito de participar. Eu não posso de uma vez, eu não consigo. Então assim, a gente precisa ser um pouco racional para poder dividir e olhar para o seu irmão também. Não é obrigação da sua irmã
só porque aconteceu de ela não casar. Por exemplo, eu vejo muito isso na prática, ela não casou, então ela que tem que ficar com a mamãe. Porque ela não casou, os outros são casados, têm filhos, mas isso não quer dizer que isso é obrigação dela, tá? Isso é um pensamento errado. Então a gente tem que entender que ela tem a individualidade dela, os desejos, a oportunidade de construir alguma coisa, inclusive é uma necessidade e o direito de ter um momento de lazer. E aí tem que dividir esse cuidado, não porque ela não teve filhos e que porque a vida dela tem que ser diferente dos outros. Dá para entender? É preciso conversar, sentar e conversar e encontrar uma alternativa, esse ponto de equilíbrio. Quando os idosos estão dependentes por algum outro motivo que não seja demência, né, como a doença de Alzheimer, que entendem as coisas, muitas vezes até participam da conversa, da roda de conversa entre a família, e ali a gente tentar encontrar, olha, o que é legal, o que é melhor, o que é saudável, como é que a gente pode fazer, porque ela sendo ouvida, tendo consciência do que está acontecendo, ela vai se sentir inclusive muito amada, ou muito amado se for um idoso. Por quê? Porque está levado em conta o que ela pensa, e não todo mundo tomando uma decisão sem consultar ela. Claro que quando é uma pessoa que tem doença de Alzheimer ou qualquer outra demência, que não é possível porque ela não consegue discernir o que seria melhor para ela, o que ela acha, por exemplo, aí não entra nesse momento de reunião. Mas é possível sim encontrar alternativas, tá? Utilizar recursos da comunidade, às vezes é disponível, dependendo da região onde você mora, como uma creche dia, né, que tem algumas comunidades, ou alguns grupos de igreja que tem ali durante o dia a possibilidade de acolher 2 vezes na semana o idoso, tem refeição, tem um momento de lazer, tem algum jogo, alguma coisa, isso também ajuda. Então, ter ajuda e qualquer suporte que te sustente nesse processo de cuidado é muito bacana e você precisa contar com isso. Não pode ficar achando que não tem nenhuma alternativa, mas tem sim, a gente precisa conversar. Eu sei que é triste, algumas realidades de irmãos que estão brigados na justiça, porque um não deu nenhum pacote de fralda até hoje, e toda a sobrecarga do cuidado e dos custos financeiros, de medicação, está em cima de um filho só. Eu sei que tem tudo isso, aí quando acontece isso, muitas vezes eu participo de reunião familiar, a gente tenta conversar ali para encontrar a melhor forma de olhar para o idoso, que é a pessoa que está no centro do cuidado, e não ser ele o motivo de conflito, ainda mais na família. E aí vai depender de cada família. Infelizmente tem muitos conflitos acontecendo hoje, na realidade eu percebo muito e vejo às vezes durante as consultas toda essa realidade, tá? Então, uma outra coisa é considerar a moradia de idosos como um lar de idosos, uma instituição de longa permanência, antigamente chamada de asilo, mas hoje é um pouco mais diferente, onde ali tem quartos individuais ou enfermarias, a depender da condição do idoso e de como que você consegue fazer isso. Porque se não tem de forma nenhuma a possibilidade de você ficar por conta do trabalho, por conta de talvez tenha 3 filhos pequenos ainda, que depende de você, como que você vai dar conta de 3 filhos e mais a mãe, e mais o casamento, e mais o trabalho. E aí por conta disso, não sendo possível, é mais prudente até, e não é errado, não se culpe por isso, você não consegue, a sua família não conseguiu de colocar no lar, mas aí você tem que visitar, você tem que estar presente, você tem que fazer a sua parte, pelo menos naqueles momentos que você consegue, e não abandonar. Porque o abandono, como eu disse agora há pouco, ela não é uma opção, tá bom? Na verdade, a gente quer o melhor para o idoso, e ele se sente amado com as visitas. Mesmo que ele tenha demência, não se lembre da visita mais tarde, se a visita foi agora há pouco, mas ele se sente amado durante o processo da visita, então ele precisa ser, sim, visitado. Eu espero que você consiga fazer assim. Agora, falta uma coisa importante. Eu levantei muitos questionamentos nesse vídeo sobre que decisão tomar, mas e qual a forma de viver esse cuidado após feita a sua escolha? Nesse outro vídeo que eu deixo aqui para você, eu explico justamente quais atitudes usar no cuidado, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, que Deus abençoe a sua luta.